A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 13, lá no versículo 4, que a palavra fala assim: Ouve-se uma gritaria nas montanhas. São exércitos que estão se ajuntando, soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha. Irmãos, esse capítulo aqui, 13, do livro de Isaías, o ateísmo gosta muito de usar o versículo 16 para alegar que o nosso Deus é um Deus cruel, um Deus ruim. Depois vocês deem uma lida lá em Isaías 13, no versículo 16. Aqui nesse versículo 4, mostra um reboliço. E esse versículo 13, esse capítulo 13, mostra a profecia contra a Babilônia. É capítulo 13, versículo 4. Depois vocês deem uma lida lá no versículo 16, que os ateus adoram usar para falar que o nosso Deus é um Deus cruel. Aqui, irmãos, nesse livro de Isaías, essa profecia que foi dada para Isaías, Deus mostrou o que ele iria fazer com a Babilônia, a destruição que estava chegando para a Babilônia. Deus fez mais ou menos parecido com o que ele fez. A profecia que Isaías recebeu era mais ou menos parecida com o que havia ocorrido em Sodoma e Gomorra. Então, assim, a ira de Deus, ela dura por pouco tempo, mas é a ira de Deus. Então, quando Deus chega a ficar irado com uma determinada situação, ele destrói muitas coisas, porque a criação é dele, ele faz o que ele quer. Então, nós não podemos, por exemplo, definir Deus pelo fato dele agir dessa forma, como um Deus cruel, porque se não fosse a justiça de Deus nessa terra, nós já teríamos sido consumidos. Uma pessoa que não tem Deus na vida, por exemplo, ela vive na escuridão. Então, ela vive uma escuridão mental terrível. Ela conhece caminhos obscuros, caminhos da maldade, caminhos onde não há empatia com o próximo. Então, Deus permite muitas coisas na minha vida e na sua vida. Por exemplo, traição. Eu já fui traída e talvez quem está assistindo também deve ter passado por algum tipo de traição. Aí, a gente passa por esse processo. Não quer dizer que você vai sentir 100% a dor de alguém que foi traído, porque o seu cérebro teria que estar sendo ligado ao sistema nervoso da pessoa que foi traída para você sentir 100% o que ela está vivendo naquele momento. Mas Deus permitiu essa traição na sua vida ou na minha vida para que nós tivéssemos empatia diante daquela pessoa que está passando por esse processo. Então, assim, eu não vou sentir 100% o que ela está sentindo, mas eu tenho noção do que ela está sofrendo, porque eu já passei por isso. Então, muitas coisas que Deus permite na minha vida e na sua vida, não é que nosso Deus é ruim, é um Deus cruel. É que nós precisamos ter empatia para com o outro. Então, a gente precisa sempre estender a mão para quem precisa, né? Mas nós não vamos conseguir sentir 100% o que essa pessoa está sentindo, mas nós vamos praticar a empatia diante do sofrimento dela. Agora, Deus, nós somos a semelhança do Senhor. Então, quando Deus nos chama, o Espírito dele, que é o Espírito Santo do Senhor, começa a habitar dentro do nosso corpo. Então, tudo aquilo que você sente, Deus sente. Então, quando chega alguém na sua vida e começa a te trazer sentimentos negativos, sentimentos que te trazem dor e tristeza, Deus está sentindo. E o Senhor não gosta disso. Então, ele sente o que nós sentimos na alegria, ele traz paz para nós, porque o único que traz paz para nós é o Senhor. Jesus é o príncipe da paz. Então, ele traz essa paz para nós. Ele traz tranquilidade. Mas quando alguém tira a nossa paz, que isso sempre vai existir, irmãos. Sempre vai ter alguém para tirar a nossa paz. Mas sempre vai ter Deus para repor. Sempre vai ter Deus para trazer paz para nós e tranquilidade. Então, nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque nós vamos estar nos igualando aos nossos inimigos e contrariando o coração de Deus, porque Deus sente tudo que nós sentimos. Então, o perigo de você tocar naquele que está na presença de Deus é muito grande. Por quê? Porque toda dor que você trouxer, toda vergonha que você causar na vida dessa pessoa, Deus estará sentindo o que ela sente. E ele vai cobrar da pessoa que fez isso. Ele vai fazer justiça. Ele vai criar situações e permitir certas coisas para que a pessoa venha passar situações, às vezes, até semelhantes do que foi feita na vida de outra pessoa. Para que ela venha sentir na pele a dor que ela causou no outro. Então, suponhamos que alguém te traiu hoje, amanhã Deus permite uma traição violenta na vida dessa pessoa, para que essa pessoa venha sentir o que você sentiu. Às vezes não é da mesma maneira
que ela fez com você, mas pode ser uma traição de uma outra forma. Mas ela vai sentir a dor que você sentiu, de você ser enganado, a dor quando a pessoa mente para você, de você confiar em alguém e essa pessoa ir lá e contrariar tudo aquilo que você acredita que ela seja. Então Deus vai permitindo essas situações na vida do outro. Tudo isso faz parte da justiça de Deus. E quando Deus se ira, aí não tem para onde correr. Porque Deus vai fazer justiça de acordo com o sofrimento que foi causado na vida do outro. E Deus manda dizer para você, está chegando um reboliço de justiça na sua vida a partir do dia de hoje. Deus vai fazer algo aí sobrenatural na tua história, para trazer de volta aquilo que é teu, para colocar nas tuas mãos aquilo que Ele te deu por direito. Deus vai entrar com a justiça dele, com um reboliço, para que você venha ter uma grande vitória. Toma posse dessa palavra. E nunca se esqueça, nunca, de ser grato a Deus, a tudo que você tem e tudo aquilo que você ainda não tem. Porque a partir do momento que você é grato ao que você tem, que você é grato no pouco, no muito Deus te colocará. E quando você é grato diante daquilo que você ainda não tem, Deus vai conspirar a teu favor para colocar na mão aquilo que você está sendo grato. Porque você está confiando nele, mesmo que você não veja. E você já está agradecendo algo porque você confia no Senhor sabendo que Ele vai fazer. Então Deus está falando para você, não se desespera diante dos teus inimigos. Não fique apavorado e apavorada com nada, porque está chegando um reboliço de Deus. E Deus vai fazer nesse reboliço o que Deus fez em Babilônia. Para colocar na tua mão aquilo que te pertence. Então aguarda o reboliço de Deus. Deixa Deus agir. Irmãos, Isaías foi um profeta muito usado por Deus. Foi um homem abençoadíssimo nessa terra. E ele teve uma morte em glória. Ele foi perseguido por um rei chamado Manassés. E esse rei mandou cortar Isaías ao meio. Tem alguns livros que relatam que ele foi colocado de cabeça para baixo. Abriram as pernas dele e ele foi cerrado ao meio. Porque ele pregava a palavra de Deus. Então, por maior que seja o seu sofrimento, vamos olhar para esses grandes profetas, para esses mártires aqui da Bíblia, que sofreram tanto, que tiveram mortes absurdas. Jesus, a gente já sabe como que Jesus sofreu e o quão ele foi humilhado. Ele foi crucificado vivo. Mas vários outros tiveram mortes brutais. Então, por mais perseguições que a gente sofra nessa terra, nós ainda vivemos num país que é laico, onde nós temos a liberdade de falar de Deus, onde nós temos várias igrejas que nós podemos frequentar para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos uma liberdade em Cristo ainda. Então vamos aproveitar essa liberdade que Deus nos dá para estarmos na presença dEle. Vamos olhar para a Bíblia e ver o quanto esses homens sofreram. Estevão foi apredejado, vivo. Sabe, um rapaz novo, porque ele pregava a palavra de Deus. Então nós precisamos olhar para o sofrimento que esses aqui passaram e perceber que o que nós sofremos hoje é muito pequeno diante do que esse povo, do que a igreja primitiva de Deus sofria. Então nós temos que se apegar em Deus e saber que nós temos um Deus vivo que está cuidando de nós. E não abandonar a presença do Senhor. Nós que temos Deus, nós temos tudo. Por mais tribulações que a gente venha passar, por mais retaliações que nós venhamos viver, por mais perseguições, Deus sempre nos livra de todas elas. De uma forma ou de outra, Deus traz glória para a nossa vida, porque a glória é dele. E ele nos dá. E você tem que entender que tudo aquilo que você sente, Deus está sentindo através do Espírito Santo dele. Por isso que é importante, extremamente importante, você permanecer na presença de Deus, sabendo que você tem um Deus santo, buscar sua santificação para que o Espírito Santo não se afaste de você. Porque o Espírito Santo de Deus não habita num corpo sujo. Uma mente que só pensa em maldade, uma mente que só pensa em crueldade, uma mente que só pensa em desigualdade, uma mente egoísta, Deus não faz parte dela. Deus não faz parte. Deus quer um coração puro. Uma mente que pensa em igualdade, uma mente que estende a mão para quem precisa, uma mente que está voltada para o amor, uma mente que quer união, que quer libertação, que quer salvação. Então, às vezes nós não podemos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Por que nós não podemos fazer? Porque nós não conseguimos entender a dor do outro. 100% não.
E muitas vezes você vai querer ajudar e fazer do seu jeito. Sabe o que vai acontecer? Aonde tem que ter liberdade, você vai trazer escravidão. Aonde tem que trazer a libertação, você não vai conseguir trazer essa libertação, você vai trazer escravidão. Você não vai conseguir trazer a salvação para o outro. Não vai, você não vai conseguir aliviar a dor do outro, você vai trazer talvez mais dores diante da sua ignorância, diante daquilo que você desconhece, porque você não tem capacidade de sentir 100% o que o outro está sentindo. Então tem determinadas situações que não adianta você querer mexer, não adianta você querer colocar suas mãos, porque você vai acabar estragando o que Deus já fez até agora. Você tem que deixar Deus trabalhar, aprender a descansar no Senhor, porque Deus sabe a intenção do outro. Deus conhece o sentimento do outro, Deus sabe tudo que está passando na vida do outro. E nós não sabemos. Deus manda dizer para você que está com seu coração apertado, porque você não sabe como está a casa do teu inimigo. Deus manda dizer para você, realmente você não tem noção do que está acontecendo lá. E as coisas não estão andando bem, porque quem está nas trevas não tem felicidade, não tem paz. E você não entende isso. Você acha que está todo mundo vivendo bem lá. O fato de você ver, às vezes, bens materiais, ver dinheiro, ver fartura de comida, ver até desperdício, não significa que eles são felizes. Deus fala na palavra, às vezes é melhor você ter um pão seco, até um pouco de água, móveis simples dentro de casa, mas você viver em paz e com muita felicidade, do que você ter uma fartura, uma mesa enorme, banquetes, os móveis mais bonitos, morar num palácio e você não ter paz, só ter briga e contenda o tempo todo. Então Deus está falando para você, você não sabe como está a casa do teu inimigo, você não sabe o que está acontecendo lá, mas Deus sabe. E diante da ira de Deus, Deus vai fazer justiça. Não é porque você está pedindo, você está clamando, porque você está chorando, não está aguentando mais, não. Porque chegou a hora de Deus fazer justiça e agora é a vontade de Deus nessa história. Porque chegou o momento de Deus. Então aguarda, porque Deus vai visitar os teus inimigos. Deus vai fazer um reboliço para que aquilo que é teu volte para as tuas mãos. Deus vai fazer justiça. E vai ser o reboliço. Eu li para vocês na palavra. Está lá em Isaías, no capítulo 13. Dá uma olhada lá nessa palavra depois. Para você ver a visão que Deus deu, a revelação que Deus deu para Isaías do que Deus ia fazer com a Babilônia. É o mesmo nível de justiça que Deus fará lá no território do teu inimigo. Mas não ficará de posse daquilo que é teu. É melhor você caminhar com Deus, acalmar o teu coração, sabendo que você tem um Deus que tem controle sobre todas as coisas e descansar nele mesmo. Porque ele te protege de tudo, de tudo. Um lugar que você entra, onde te tratam mal e aquilo te traz um certo transtorno, te traz humilhação, Deus faz justiça, porque Deus sente tudo que nós sentimos. O Espírito Santo dele está comigo e está com você o tempo todo. Não se sinta sozinho e não fique toda hora proclamando, profetizando, falando, lamuriando o tempo todo que você está sozinho, que você não tem ninguém. Porque você tem um Deus vivo com você o tempo todo. E você precisa ter consciência disso. Nós que temos Deus, temos tudo. Você não está sozinho, não está sozinha nessa situação, não. Você está com Deus. Então você tem que acalmar o teu coração. Parar de ficar desesperado. Achando que não tem ninguém te vendo. Lamentando porque alguém não te estendeu a mão aqui. Ou que fulano não te estendeu a mão. É melhor do que jogar na tua cara depois que te fez alguma coisa. Que não tem coisa pior do que você dever favor para pessoas. É melhor você andar regrado com Deus, sabe? Você ter os seus propósitos com Deus, do que você ficar devendo favor para um ser humano. Então Deus está falando para você, tudo que você fizer para o outro, faça por mim. Faça para mim, que a sua recompensa virá do alto. Não lamente mais porque o outro olhou com cara feia, porque o outro foi com ingratidão. Se liberte disso, isso é escravidão. Faça e se desprende. Se a pessoa não der valor ao presente que você deu, quiser jogar fora, quiser dar para alguém, o problema é dela. Você foi um canal de bênção na vida da pessoa, você deu, a pessoa jogou fora, descartou, não usou, falou mal, o problema é dela. Ela está fechando uma porta aí que nunca mais será aberta. Porque Deus fecha e nunca mais permite que você abençoe. Aí uma hora vai querer ser abençoado de novo e Deus não vai permitir. Deus não vai deixar. Então deixa as pessoas quebrarem a cara sozinha. Nós vivemos num processo de colheita. Então cada um vai plantar o que quiser, só que vai colher tudo isso depois. Deus dá a liberdade, não dá? Então faça a sua escolha.
e faça sua plantação com responsabilidade, para que você venha colher coisas boas lá na frente. Tá? Mas Deus manda dizer para você, vai haver um reboliço por esses dias, para que Deus venha colocar nas suas mãos aquilo que é teu. Tá? Porque Deus vai trabalhar com ira nessa situação. Não vão mais escarnecer em cima de você. E aquilo que é seu por direito, Deus está trazendo de volta. E você vai acalmar o teu coração em Cristo e começar a agradecer o Senhor. E mudar o teu padrão de pensamento. Parar de lamuriar, parar de reclamar e não colocar a mão em nada. Não queira falar nada. As palavras podem ser usadas contra você. Quando Deus manda a gente se calar, a gente precisa obedecer. Tá? Porque o inimigo, ele é astuto e ele é sujo. Uma palavra pode ser lançada. Tem lugar que às vezes Deus não quer que você vá. Ainda mais hoje em dia que a gente vive num lugar que você nunca sabe se está sendo filmado, se está sendo fotografado, que a gente não tem liberdade para nada mais. Você está na estrada, você está sendo filmado. Você entra no ambiente, você está sendo filmado. Você não tem privacidade mais. Acabou. E ninguém está livre dos olhos de Deus, porque Deus vê tudo. Mas eu não estou falando de Deus aqui, eu estou falando do homem. Tem hora que Deus fala assim, não vá em tal lugar, eu não quero você em determinados lugares. Deus está te dando, às vezes, grandes livramentos. Às vezes uma foto é tirada, pode ser distorcida. Podem criar uma situação constrangedora em cima daquilo. Falar que você estava fazendo algo e você não estava. Então Deus vai dando livramento e dando as coordenadas para nós. Inteligente é aquele que obedece. Aí você fala assim para mim, mas Deus falou que Deus deu tudo errado e Deus falou que não era para eu ir tal lugar. E eu queria tanto ir naquele lugar. Ai dela, mas o lugar era lindo. Tinham pessoas lá que eu queria encontrar. Mas Deus estava te dando um grande livramento. E aprende uma coisa, com Deus a gente não tem perda, a gente tem ganho. Para você ganhar coisas maiores lá na frente, às vezes você tem que perder agora. Eu já falei para vocês que toda escolha que a gente faz na vida, você tem que abrir mão de algumas outras coisas. Não tem jeito. Toda escolha tem perda. Então, às vezes, você tem que escolher o melhor caminho para você seguir. Mas tem coisas que você vai perder agora para você ganhar lá na frente. Com Deus é assim. Com Satanás, não. Ele te dá com uma mão e você perde com a outra. Porque uma mão ele te dá, a outra ele te arranca. Ele arranca até teu couro. Então, ele vai te favorecendo, ele vai dando... Sabe, ele vai te induzindo, ele vai te laçando, chega uma hora que ele arranca tudo que você tem. Tudo. Tem gente aí que faz pacto com o diabo, porque quer fama e quer dinheiro. Quando ele chega para cobrar, arrepende, viu? E como arrepende? Então, deixa Deus trabalhar na tua vida. Não queira ser Deus na história, não queira falar nada, sabe? Porque aquela pessoa que tá mexendo com você e que mexeu com você, mexeu com Deus. Deus sentiu tudo que você sentiu. Porque quando mexe com a gente, está mexendo com o Deus que nós servimos. Tá? Então toma posse dessa palavra. Está chegando aí um grande reboliço. É um reboliço de uma grande vitória que Deus está trazendo para a tua história. Você só tem que acalmar e aguardar no Senhor. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deus está fazendo. Sua vida não está parada, não está estagnada. Pelo contrário, Deus está fazendo tudo para te abençoar. O que você precisa fazer agora é confiar nele a cada dia que passa mais e mais. Porque o nosso Deus é um Deus provedor, irmão, em todo sentido. Tá? E a justiça de Deus é para trazer restituição, é para trazer coisas boas para nós. A justiça de Deus não é só justiça de vingança. A gente fala, muitas vezes eu falo de justiça nas pregações, as pessoas confundem. Quando você não tem comida no armário, que Deus traz comida aonde está faltando, que alguma coisa aconteceu para você não ter. Essa falta aí não veio de Deus. São demônios que estão criando situações. Às vezes Deus permite para ele se manifestar, que senão você não acredita que ele existe. Então ele vai montando, permitindo determinadas situações para você saber da existência dele. Porque senão como é que ele vai se manifestar na sua vida? Como é que você vai prestar atenção? Como que você vai buscar Deus se você, na bonança, você não lembra que ele existe? Então ele deixa você na dificuldade para você orar. Aí ele se manifesta e traz a comida que estava faltando. Isso é justiça. Tá? Então a justiça de Deus ela tem que existir. Porque a justiça de Deus ela é justa. Aonde falta, Deus traz o complemento, tá? Agora você tem que estar com Deus e não barganhar com o Senhor. Você tem que estar com Deus porque você quer estar com Ele. Então você tem que ter Deus independente da situação que você vive. Ele tem que estar com você aí, sabe, em espírito e em verdade. Então deixa Deus aí no seu coração. Não se afaste dele. Não reclame mais das suas lutas. Todas as vezes que você for reclamar, você lembra do jeito que mataram Isaías, tá? E das perseguições que ele sofreu. Esse rei Manassés aí era um rei ruim. E matou de uma forma inglória. Ele não merecia morrer dessa forma. Um jeito humilhante, tá? Imagina a dor que esse homem não sentiu.
Então, vamos, sabe, acalmar, confiar mais em Deus e saber que nós temos um Deus provedor. Tá chegando um grande reboliço, mas é para Deus colocar aquilo que é teu na tua mão, tá? Deus tá chegando com a ira dele, tá chegando aí com a justiça dele, para tirar das mãos do inimigo aquilo que te pertence, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.